Muito bom. A gente vai começar agora a falar sobre sentimento. Diferente das emoções, os sentimentos, eles já são mais elaborados. Porque a emoção, ela sofre influência do instinto. Os sentimentos, eles sofrem influência da razão. Então a gente estava vendo que a emoção, ela sofre muita influência dos instintos, né? E não sofre influência da razão, da racionalidade. Já os sentimentos, eles são mais elaborados. Eles trazem com ele a racionalização, não é? O sentimento, ele te dá livre-arbítrio de você querer sentir ou não, de você querer continuar sentindo ou não. Você pode, inclusive, não querer startar um sentimento, não é? O sentimento, ele envolve a espiritualidade, não é? E aqui, necessariamente, eu não estou falando da espiritualidade como algo chamado fé, mas algo chamado crença, no que acredito, no que eu não acredito. O sentimento, ele traz bom senso. O sentimento, ele pode ser analisado. Eu faço uma analogia mais ou menos assim, só para você entender. A razão aconteceu, ela durou pouco tempo, ela se renovou, repetiu. Aí você está se cansando daquilo, aí você pega a razão e faz a razão se encontrar com a emoção. Elas deu match, elas se juntaram. A partir do momento que a razão se juntou com a emoção, nasceu um filhinho chamado sentimento. Porque todas as vezes que a gente pega uma emoção que está tirando a gente de tempo e a gente racionaliza, a gente transforma essa emoção em sentimento. Porque a gente pode elaborar. Quando você traz pensamento e cognição para a emoção, o sentimento acontece. Você não consegue pensar em cima da emoção, você pensa em cima de um sentimento. Não é? Então você quer analisar uma emoção, racionaliza, transforma ela num sentimento, que aí você consegue investigar. É muito importante no processo psicoterapêutico a gente encontrar quais são as emoções que regem a vida daquele paciente. Como é que aquele paciente sente e reage alegria? Como é que aquele paciente sente e reage medo? Como é que aquele paciente sente e reage tristeza? Como é que ele se comporta com alegria? Vocês concordam que tem gente que não sabe ficar alegre? Que quando fica alegre fica inconveniente, fica sem noção, quando tem a emoção da alegria, perde os freios. Então, uma pessoa que perde os freios na alegria, ela precisa transformar essa emoção, botar essa emoção junto da racionalidade para que se transforme em sentimento e a gente mostre para essa pessoa que ela precisa ter bom senso. Bom senso não se utiliza em emoção, bom senso se utiliza em sentimento, né? Então, diante das emoções, diferente das emoções, melhor dizendo, os sentimentos são privados. Lembra que as emoções, elas não conseguem ser escondidas? Já um sentimento, você consegue esconder. Você é capaz de amar uma pessoa a vida inteira e ela nunca saber disso. Mas dificilmente você fica apaixonado por alguém e você não dá pista que está apaixonado. Não é? Então, você é capaz de ter raiva de uma pessoa e de trabalhar com ela e ela não saber que você tem raiva dela. Porque a gente está falando não da emoção raiva, mas do sentimento raiva. Que você trabalhou e você disse assim, nossa, eu tenho uma emoção de raiva e eu preciso trabalhar isso. Você transforma e fala assim, essa pessoa, ela trabalha aqui, ela tem que trabalhar, ela não me faz nada, mas o meu santo não bate com a dela. Eu preciso trabalhar isso para que haja respeito. Não é? Então, diferente das emoções, os sentimentos são privados, os outros só ficam sabendo se existir o desejo de partilhá-los, como, por exemplo, eu só partilho o amor se eu quiser, eu só partilho minha paz se eu quiser, eu só partilho meu sentimento de alegria se eu quiser, eu só partilho que eu estou com medo, um sentimento de medo se eu quiser, eu só partilho tristeza se eu quiser, eu só partilho esperança, orgulho, se eu
quiser. Então, observem bem. Você consegue perceber o porquê que o sentimento é diferente da emoção? As diferenças são muito gritantes, não é? Então, ó, diferentemente das emoções, os sentimentos não são passageiros, eles podem não ser passageiros. Um sentimento, ele pode durar para a vida inteira. Um sentimento, ele, só para a gente entender, ele nunca vai durar menos do que 2 minutos. Os sentimentos, eles podem não ser passageiros, eles podem ser sentimentos rápidos, né? Mas na maioria das vezes os sentimentos são duradouros. Em alguns casos, eles podem durar a vida toda, né? Casos de sentimentos negativos, como tristeza profunda, não estou falando de depressão, estou falando de tristeza profunda. Isso pode causar, inclusive, doenças, que da tristeza profunda pode chegar à depressão. Então, pode causar doenças psicossomáticas, não é? Então, é bom a gente lembrar disso. A causa do sentimento não é facilmente identificada. Presta atenção. A causa de um sentimento, ela pode não ser facilmente identificada. Por que será isso? É porque todo sentimento se origina de uma emoção. E como as emoções, a gente não pensa sobre elas, não racionaliza, às vezes a gente pode ter um sentimento que se instalou por uma emoção se repetir, e a gente não consegue analisar aquela emoção, ficando assim difícil de identificar o sentimento. Então, geralmente em consultório, quando eu vejo sentimentos que a gente não consegue identificar facilmente, eu já vou saber que isso provavelmente veio de uma situação repetitiva de uma ou duas emoções, que aquilo foi crescendo, e você pode ter racionalizado aquilo disfuncionalmente. Porque nem sempre a gente racionaliza as coisas corretamente. Vou dar um exemplo disso. Toda vez que eu chego na sala de aula, Paula olha para mim e faz assim. Segundo dia, chego na sala de aula, Paula olha para mim e faz. E aquela emoção de desconforto, aquela emoção de suspeita de que a Paula não gosta de mim, e isso vai se repetindo até um ponto. E eu não chego para Paula e pergunto: Paula, por que toda vez que tu me vê, tu faz assim, ó? E eu racionalizo isso e já concluo, transformando essa sensação que eu tenho de exclusão, feita por uma expressão da Paula, eu já transformo isso num sentimento de aversão à Paula. E eu já começo a dizer: não suporto essa menina. Toda vez que ela me vê, ela vira a cara para mim. Então, observe, a minha racionalização aqui foi uma racionalização equivocada, no sentido de eu não ter ido a Paula e ter conversado com ela. Não é? Aí imagina que depois de um tempo, Paula chega para mim e fala assim: eu tenho tanta vontade de conversar contigo, porque tu nunca conversa comigo? Aí eu digo: é porque eu não gosto de você. Porque você nunca me tratou bem. Observe que juntou o sentimento que estava arraigado e criado no meu coração, mas a emoção de desconforto que a Paula chegou perto de mim. Observe que isso pode gerar um pandemônio numa relação, não pode? Então é bom a gente ter cuidado com as emoções que a gente vive e entender que a gente só pode chegar a uma interpretação se a gente fizer checagem disso. Por isso que eu sempre digo: toda história tem 2 lados. Escuta os 2, mesmo que um lado para escutar seja muito desagradável. Então, a causa do sentimento não é facilmente identificada. O que pode gerar angústia, pode gerar sofrimento, pode fazer com que a gente lide com sentimentos negativos e que a gente crie sentimentos e interpretações negativas que não necessariamente deveria existir ou necessitaria existir. Então,
Por ser de âmbito extremamente íntimo, os sentimentos, eles podem ser privados. Por exemplo, você pode ter um sofrimento e esse sofrimento passar desapercebido por todas as pessoas. E um dia que você conta esse sofrimento, as pessoas assim, nossa, mas eu nunca percebi isso. Não é? Isso pode acontecer sim. Eu quero falar com vocês agora sobre 2 tipos de emoção. Tá? Eles são simples, mas eu preciso da sua atenção para você não confundir. O primeiro tipo de emoção se chama emoção choque. Essa emoção choque é simples, é aquele susto que você leva e essa emoção se caracteriza por um curto período e se relaciona a um imprevisto que aconteceu, um medo, uma surpresa que você logo tem, é um choque, mas logo você se recupera. E existe a emoção sentimento, que é até incongruente dizer isso, né? Mas escute, a emoção sentimento, ela se caracteriza por períodos mais duradouros e intensos, designados por sentimentos. Então, a emoção sentimento é quando essa emoção se repete e você começa a pensar sobre ela. Eu costumo dizer que a emoção sentimento é a hora em que a emoção se encontrou com a razão e está gestando o sentimento que vai nascer. Certo? A emoção sentimento, ela é uma emoção que se repetiu e que agora você está pensando sobre ela e aí ela chegou na percepção e ela está deixando de ser emoção para ser um sentimento. Por isso que é emoção sentimento. É a transição de uma emoção para se transformar em sentimento. Então a gente vai ver agora como é que o comportamento acontece durante a emoção, tá? Então, durante uma emoção, o comportamento pode ser imediato, ele pode ser secundário ou ele pode ser permanente. Então, a emoção está acontecendo, ou vem acontecendo, se repetindo. Eu posso ter um comportamento imediato, que é caracterizado o quê? Por reações imediatas, de curta duração, como surpresa, vergonha, logo isso passa e eu volto para a normalidade. Durante a emoção, o comportamento pode ser também secundário, que é o quê? Que é caracterizado pela preparação da adaptação de circunstâncias com tranquilidade ao receber uma notícia de abatimento, entre outros. Por exemplo, é aquela situação de eu vou dar a notícia que um parente seu faleceu. Então eu ligo e digo assim, olha, ele piorou. E depois eu digo, olha, ele teve uma outra piora. Mas a pessoa já está, inclusive, veio a óbito. Então a gente chama isso de um comportamento secundário, em que a emoção ela pode ser gerada um comportamento secundário. A gente vai adaptando a pessoa a ter aquela emoção, certo? E ele pode, durante a emoção, o comportamento pode ser o quê? Permanente, aonde o quê? O organismo exprime somente sentimentos bons e paixões, anulando os desagradáveis. Então, são emoções agradáveis e que a gente incentiva para que aquilo se transforme em sentimentos e dure permanentemente. Por exemplo, o afeto por um filho, as lembranças do filho quando se formou, a lembrança de quando você conheceu o seu amor, né? Geralmente quando os casais estão em crise, a gente faz muito isso. Como é que vocês se conheceram? Como é que vocês conviviam naquele tempo? Então a gente traz as emoções que se transformaram em sentimentos permanentes para alterar o comportamento das pessoas. Isso é muito funcional. Isso em consultório, a gente precisa ter uma noção muito bem disso, né? De que durante a emoção, o comportamento pode ser imediato, secundário e permanente, e que a gente precisa se utilizar disso para que as pessoas tenham conforto, possam adquirir conforto e aprendam a se livrar de situações que elas não precisam segurar para sempre.